Seja, meu amigo, seja como a água. Quando a água entra no copo, ela se torna o copo. Quando a água entra na jarra, ela se torna a jarra. A água se torna tudo aquilo que ela entra em contato. Seja água. Lee Bruce. Eu lembro que quando eu vi esse conselho pela primeira vez, eu simplesmente não entendi e simplesmente achei muito legal. Caralho, mas que conselho bacana, porque ele soa legal, mas eu não entendi nada. E depois eu meio que achei esse conselho simplesmente um conselho com cara de filosofia oriental, sem muito propósito real. E eu comecei a achar que era só um conselho vazio, falado com palavras bonitas para soar legal nas câmeras. Mas agora eu vejo que esse conselho é muito mais profundo do que eu tinha percebido lá atrás. E se eu tivesse aprendido, se alguém tivesse me ensinado de fato a colocar em prática esse conselho, que é basicamente duas palavras, seja água. Só que é claro que aí é dito de uma forma muito mais obscura, mas tivesse, se alguém pudesse aportuguesar, se alguém pudesse abrasileirar esse conselho, eu acho que essas duas palavras poderiam ser substituídas por outras duas palavras mais curtas ainda, que é se vira. Se vira, cara, se vira. Ou então uma só, improvise. E eu acho que essa que é a essência desse conselho. E é o que a maioria das pessoas hoje não tem capacidade de fazer, que é improvisar perante a vida. E se você parar para pensar bem, é exatamente isso que a água faz. Ela improvisa. Ela sempre chega no caminho dela e ela sempre dá um jeito. Se tem alguma pedra, ela passa pela pedra. Se tem alguma grande rocha, ela vai batendo nessa rocha até a rocha erodir e ela passar pela rocha. E enquanto isso ela não consegue passar, ela fica lá, ganhando volume até explodir o obstáculo dela e continuar o caminho dela. Ou seja, a água é o melhor exemplo de improviso que você pode encontrar na sua vida. Não tem algo que seja feito mais na base do improviso, não tem algo que se comporte de uma forma mais improvisada do que a água. E por que que eu resolvi falar isso? Porque eu vejo, eu, eu vejo que as pessoas, a maioria das pessoas, pelo menos no meu círculo social, mas eu arrisco a dizer que em muitos lugares, e eu falo isso tanto pelas pessoas reais quanto pelas pessoas na internet, a maioria das pessoas elas são rígidas, elas são densas e é bem engraçado como eu descobri esse termo denso porque envolve uma daquelas mágicas histórias da internet que, queiram ou não, fez parte da minha história. E basicamente eu lembro que eu comecei numa época da minha vida, eu tinha terminado o relacionamento e eu comecei a voltar. Eu estava um tempo bem longo sem ir atrás de mulher e eu comecei a voltar a ir atrás. E não dava certo, e não sei o que, e conversava e não dava. E aí eu comecei a compartilhar em fóruns as minhas conversas, não mostrando a garota, nada, a conversa em si, para mostrar, para ver se alguém me dava alguma dica. E um desses anônimos comentou: Ah, cara, você conversa de uma forma muito travada, você é muito denso. Aí eu mandei ele explicar o que era isso e ele explicou com uma má vontade, aquilo me deixou puto. E eu comecei a meio que dar uma xingada, uma destratada nele. Daí ele começou a me xingar também. E toda vez que eu postava lá algum progresso, alguma coisa, ele começava só me destratar.
Mas essa parte já não é importante. Mas a questão é que no comecinho lá, quando ele me chamou de denso, aquela merda ficou na minha cabeça, porque porque o cara tinha enchido meu saco bastante e era aquele tipo de sujeito que critica muito, mas agrega pouco. Mas por algum motivo isso ficou na minha mente e ficou na minha mente. Ficou lá. Com o tempo eu consegui outras mulheres depois da minha ex, e isso deixou de ser uma coisa tão importante, mas ficou essa vozinha lá atrás da minha cabeça desse cara, dessa discussão com esse cara. E daí, um certo dia eu tava em um fórum gringo para treinar o inglês, e daí eu vi alguém escrevendo Why you are so why you are why you are being so dense, alguma coisa assim. Why you are being so dense? Meu inglês não é perfeito, mas foi alguma coisa assim de being dense. Why you are being dense? Era mais ou menos assim. Eu vi being dense, ser denso, e aí eu pesquisei em inglês mesmo o que que era ser denso, porque até então eu achava que era um termo que o cara tinha criado pra zoar com a minha cara, pra caçar uma briga já. Uma briga na internet é um negócio patético, mas acontece. Seja bem-vindo a 2022. Aí, eu descobri que não. Eu não sei se aqui no Brasil mas na gringa ser denso é um termo conhecido. E ser denso é basicamente uma pessoa que você não consegue, que não pega, uma pessoa que simplesmente não pega. Você tem que explicar algo de uma forma detalhada para aquela pessoa, porque ela simplesmente não entende com poucas palavras. E meio que eu realmente fui denso com esse cara, porque eu não fui tanto porque ele usou um termo que não é conhecido no Brasil, mas toda a discussão que esse cara deu porque de fato eu fui uma pessoa rígida. Eu não entendi o que ele quis dizer e ao invés de eu interpretar as coisas, eu já pedi uma explicação e cavei uma discussão enorme. E assim eu perdi uma pessoa que talvez pudesse me ajudar de alguma forma, porque eu simplesmente não tive paciência. Mas como era na internet, eu não liguei muito. Porque a internet ela tem esse lado bom que ela é um lugar onde você pode simplesmente ser quem você quiser, só que você vai sofrer as consequências de ser quem você quiser. Porque por mais que não sejam consequências reais, você coloca a sua personalidade em jogo. E querendo ou não, a sua personalidade é a parte mais forte do seu ego. Então quando você tem alguém criticando a forma como você age, e essa pessoa não te conhece, ela não sabe quem você é, ela só te critica pelo teu comportamento, querendo ou não, ela está te criticando quase que puramente ela está atacando quase que puramente o teu ego. Então você pode até aprender muito mais através de, de coisas na internet por ser justamente algo onde você pode se mostrar, você tem uma chance maior de se expor e ser quem você realmente é do que na vida real. E, e só que parando para pensar bem, se você, ao invés de ser assim só na internet, fosse assim, se expôsse mais assim na vida real, você iria ter o seu ego atacado mais vezes na vida real. Você ia ver mais falhas no seu comportamento se você se arriscasse mais. Isso tudo eu estou falando de certa forma para mim mesmo. Mas ao mesmo tempo você iria saber manejar muito melhor a sua, o seu eu e quem você é e, e, e como se fosse uma baliza. Você, ao invés de ficar calculando matematicamente qual é a curva perfeita, você vai balizando o carro até deixar ele no lugar que você acha que ele mereça estar. E, e foi isso que eu comecei a pensar
Só que na época eu não tinha entendido quando eu estava conversando com esse cara e ficou por isso mesmo. Só que depois eu comecei a refletir sobre essa rigidez e o que me fez refletir disso foi justamente a história do Miyamoto Musashi e a vida dele em ver como no fim das contas ele aprendeu a ser, ele se tornou quem ele foi, pelo menos na história que eu li, mas provavelmente a história tem algum fundo de verdade, porque ele foi de fato um grande samurai. E eu creio que o romance, ele, por mais que tenha assim, tenha, tenha floreado vários assuntos, eu creio que foi um romance que tentou, na medida do possível, ser bem realista. E querendo ou não, ele se tornou o que ele foi porque ele foi água, ele improvisou, ele não pensou muito e ele fez, ele simplesmente foi lá e fez. E trazendo isso para vida real, é impressionante como hoje a gente é ensinado muito mais a pensar antes de fazer. E querendo ou não, isso te deixa muito mais inerte do que do que alguém que realmente vai fazer as coisas direito, porque querendo ou não, tem certas coisas que você só aprende fazendo. E eu acho que na verdade, a maioria das coisas, pelo menos das coisas práticas na vida, você só aprende fazendo. Você não aprende essas coisas, você, a não ser que sejam coisas realmente só intelectuais, como por exemplo matemática pura ou talvez física, muitas as coisas reais que dão resultados palpáveis você aprende na realidade. Só que trazendo agora para outros exemplos mais reais, o que seria ser denso, ser rígido? É basicamente você ter uma forma de viver e não conseguir sair dessa forma quando for necessário, ou simplesmente não ter nenhuma forma de viver e viver da forma que dá, saber tirar o melhor de cada contexto possível. Um exemplo que me fez perceber que eu estava sendo uma pessoa rígida, um homem rígido, um homem enrijecido, foi quando meu computador quebrou e eu estava aqui. Eu tinha feito uma programação inteira baseado em ter aquele computador, porque a maioria das coisas que eu faço, eu dependo do computador. Quando ele quebrou, meio que eu quebrei, não, eu não quebrei assim em questão de um trauma, oh meu Deus, mas assim, eu fiquei sem reação, eu não sabia o que fazer, eu ia ter que improvisar, e para mim naquele momento foi horrível, isso aconteceu faz pouco tempo. Um outro momento também onde eu tive que improvisar, um ótimo momento onde eu improvisei de forma positiva foi quando eu vendia doce e eu tinha que abordar as pessoas. E ali você deixa o seu lado criativo improvisar, porque você tem que ser uma pessoa minimamente interessante para abordar as pessoas e vender o que você quer. Porque por mais que você esteja vendendo alguma coisa prazerosa, no meu caso era doce, se eu chegasse nas pessoas e falasse, "Só você quer aí um doce?", provavelmente as pessoas só pela forma como eu tratava elas não iam querer. Então eu tinha que, com base no meu improviso, entender o humor daquela pessoa e tentar ser o mais assertivo possível no trato com aquela pessoa. Às vezes dava certo, na maioria das vezes dava certo, algumas vezes não dava. Mas querendo ou não, eu era uma pessoa que improvisava muito bem. Então eu me acidentei e eu parei de fazer isso. E parei de fazer muitas coisas. Fiquei um tempo parado e meio que isso tudo atrofiou, porque daí o que aconteceu? Eu fiquei enrijecido, porque eu fiquei muito tempo dentro de casa. E esse é o problema quando você fica muito tempo. Quer dizer, eu não vou apontar e dizer esse é o problema, porque eu não sei se é de fato esse o problema. Só realmente alguém formado para. Eu tenho minhas dúvidas, eu não sei se um psicólogo saberia dizer isso, porque no Brasil, puta merda. Mas assim, alguém com estudo, vamos dizer assim, alguém com estudo sério saberia dizer se é de fato isso ou não. Mas eu vou me permitir dar o meu chute, o meu palpite improvisado.
Eu acho que o que torna as pessoas que ficam muito tempo dentro de casa, sem objetivo, sem foco, o que torna essas pessoas, de certa forma, com fobia social e medrosas é que elas se tornam pessoas densas, se tornam pessoas presas a um determinado padrão de vida que é muito previsível. E quando você tem um padrão de vida muito previsível, você se torna uma pessoa covarde, porque você fica com medo do desconhecido. Afinal de contas, você, você, você está tão desconectado da realidade que você, para se proteger, é obrigado a colocar os perigos, os potenciais perigos reais lá em cima, para você não levar uma rasteira da vida. Quando na verdade a vida ela não é uma coisa tão ruim assim. Não é que a vida seja maravilhosa, mas cara, se você quiser, a vida pode ser boa. Mas para a vida ser boa, você tem que ter um preparo para isso. Você tem que ter coragem de viver a vida para ela poder ser boa. Mas você só tem essa coragem quando você sabe improvisar. E você só sabe improvisar quando você tem coragem para se arriscar. Ou seja, você primeiro tem que se arriscar para então improvisar, para com esse improviso você ir melhorando a si mesmo e ir criando coragem. Só que para você arriscar, você já tem que ter coragem, entende? Então, quando você tem uma pessoa que acaba por algum motivo se isolando ou se recluindo da vida social, você vê que essa pessoa ela vai degradando, se degradando psicologicamente, porque ela simplesmente não tem, ela simplesmente entrou numa espiral de decadência onde ela não tem coragem para se arriscar. Por não ter coragem para se arriscar, ela não consegue improvisar, porque ela não tem estímulos para isso. E por não ter estímulos para improvisar, ela não melhora, e não melhorando, ela fica com mais medo, e então ela não se arrisca cada vez menos, e assim vai se tornando uma pessoa cada vez mais disfuncional. E o contrário também, quanto mais você se arrisca, mais você tem material para poder improvisar. Quanto mais material para improvisar você tem, mais, mais, porra, melhor você vai ficando nas coisas que você vai fazendo, porque você vai recebendo mais material psicológico, vamos dizer assim, de como agir em determinada situação. E isso vai te dando mais coragem com o tempo. E eu percebi que quando eu fiquei um tempo por casa, antes eu estava com uma vida baseada em coragem e improviso, porque eu vendia uns doces, consegui uma revenda, uma mulher que fazia para mim, não deu certo, já consegui com outra e eu fui desenrolando. Então eu estava muito bem, estava fazendo faculdade, estava desenrolando, daí eu sofri um acidente e meio que a minha vida deu uma parada e eu percebi que quando eu me dei conta, eu já não tinha mais aquele mesmo ímpeto, porque eu me enrijeci por ficar muito tempo dentro de casa. E eu acho que isso serve para tudo na vida. Talvez em um pouco de menor grau, por exemplo, para mulher, porque conta bastante também aparência, status, essas coisas, mas querendo ou não, isso tudo também faz parte da vida social. Então tudo que eu falei pode ser perfeitamente aplicável na vida social, em maior ou em menor grau em todos os campos. E, e basicamente é isso que acontece quando você é uma pessoa enrijecida. E a maioria das pessoas elas são enrijecidas, só que elas não são enrijecidas de uma forma tão pequena. Elas têm a sua bolha, mas a sua bolha é um pouco maior. Então ela tem o emprego dela, ela tem a casa dela, ela tem a família dela, e ela tem uma certa liberdade de ação. Só que se você tirar aquela pessoa daquilo, ela também vai ficar ela vai se frustrar muito. Talvez não tanto quanto um Nietzsche da vida, mas se ela for uma pessoa muito fechada na própria bolha dela, ela também vai se frustrar bastante. E, e as pessoas que não, que vão e que acabam tendo muito mais sucesso são aquelas que não se permitem se enrijecer e elas estão sempre buscando uma nova forma de viver a vida, de resolver a vida e de progredir na vida. E eu arrisco a dizer que quando você adquire uma mentalidade flexível,
ou seja, uma mentalidade de ser água, de ser um improvisador nato, com o tempo você se arriscar se torna algo legal, porque você não tem mais medo. Então você se arrisca e se não der certo, você aprendeu. E se der certo, você obteve êxito. Então, basicamente, se arriscar é uma coisa que não tem lado ruim, mas a maioria das pessoas não se arrisca porque para você se arriscar você precisa ter aquele ímpeto inicial. E geralmente quem tem esse ímpeto inicial já é uma pessoa que tem esse hábito de improvisar na vida. E se a pessoa não tem esse hábito, ela simplesmente não vai conseguir, porque querendo ou não, para uma pessoa enrijecida, por mais que ela se arrisque, as primeiras vezes é quase certo que não vai dar, não vai dar bom, porque a pessoa, como ela está muito enrijecida, para ela sair daquele círculo dela, ela vai ter que fazer coisas que ela não está acostumada a fazer e por esse motivo ela não é boa. Então ela obviamente não vai ter êxito. Então, talvez, mas isso talvez fique até para um próximo vídeo, uma boa forma de se arriscar é se arriscar com consciência, tipo, pensar e falar, eu vou me arriscar com disciplina. Eu sei que eu não sou bom nisso, mas eu vou começar uma coisa nova, mesmo ruim, mesmo sabendo que eu vou errar, eu vou fazer sabendo que vou errar até ver uma oportunidade de acertar. Mas é claro que fazer isso não é fácil, mas eu acho que é por isso que eu acho que é por isso que você pega um cara que cresceu em uma comunidade, você pega um cara que ele cresceu brincando na rua quando ele era criança, esse cara, se você for ver bem, ele é um cara muito mais desenrolado e tem uma facilidade social muito maior do que um cara que cresceu em condomínio, que um cara que cresceu na classe média alta. Você vai ver o cara que cresceu jogando bola na rua, com 15 anos o cara é atlético, por mais que seja magro, é um cara atlético, é um cara desenrolado, que pega as menininhas, e é um cara que tem um círculo social bom. Ele, ou seja, ele meio que tem um certo domínio na área dele. E se você for ver bem, um cara que cresceu em um condomínio fechado, classe média alta, geralmente ele vai ser um sojado. Geralmente vai ser um sojado, um cara para baixo, um cara que não tem um corpo atlético, um cara que não se pá nunca beijou na vida. E assim, é claro que com o passar dos anos o cara que tem essa coragem, que cresceu num ambiente mais periférico, geralmente ele acaba se dando mais mal da vida do que no primeiro caso, porque ele vai ter menos oportunidade, mas acima de tudo, porque por mais que ele tenha ousadia e saiba improvisar muito melhor, ele não tem a disciplina que o primeiro cara da classe média alta tem de sobra, e por isso esse cara da classe média alta ele vai ter uma facilidade muito maior de seguir um caminho denso, rígido, porém certo. Sabe? Vai fazer direito, estudar para concurso e vai ter êxito naquilo, porque ele tem a disciplina de, nas poucas coisas que ele se propõe a arriscar, fazer muito bem, com muita diligência. Então esse cara ele obtém êxito, enquanto o cara que cresce em um ambiente mais periférico, às vezes ele tem até uma inteligência emocional e uma capacidade improvisadora maior, mas ele não tem disciplina, então ele acaba, sei lá, na grandíssima maioria das vezes acaba mal na vida, acaba fudido na vida. Mas eu acho que se você pegasse, por exemplo, essa ousadia brasileira, essa capacidade de improviso do brasileiro e colocasse ali um tempero de disciplina nisso tudo, eu acho que ia ter muita gente que ia poder fazer muita coisa nesse país. Mas isso já é papo para outro programa. Esse programa ele foi bem abstrato, eu queria dar mais exemplos reais, mas talvez seja melhor assim e em algum outro programa eu tente trazer exemplos reais, caso me sinta mais confortável para fazer isso. Obrigado para quem. Ah, caralho, tô tendo AVC aqui. Para quem assistiu até aqui, até a próxima.